No programa de hoje, vamos tirar todas as dúvidas sobre a febre amarela. Acompanhe. Eu estou na Secretaria de Saúde de Atibaia e eu converso agora com a infectologista doutora Rita Bergo. Tudo bom? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Doutora, para a gente começar, eu queria que você explicasse para a gente a que se deve esse surto de febre amarela. Bom, essa é uma questão um pouco difícil, né? Porque, na verdade, não se sabe exatamente o que desencadeou, né? Existem teorias, né? Uma delas é aquele desequilíbrio ecológico lá em Mariana, que tem sido muito falado, né? Mas o fato é que o vírus da febre amarela ele já existe acontecendo em matas, né? De Minas Gerais, na região centro-oeste, na região norte do país, e de tempos em tempos pode haver um aumento nessa circulação de vírus. E isso pode levar a uma propagação para outras regiões, né? Então, houve um aumento e uma dispersão desse vírus para Minas Gerais, né? E de lá, porque os macacos eles transitam nas matas, os mosquitos também voam, às vezes bastante, né? 1 quilômetro às vezes, e essa doença foi progredindo até chegar aqui. Nós aqui em Atibaia temos bastante mata, tínhamos bastante macaco, né? Porque os hospedeiros desse vírus, né? As pessoas nós humanos, os primatas não humanos e nós humanos é que adoecemos com esse vírus. Então, por conta disso, esse vírus acabou chegando nas nossas matas, comprometeu demais a população de primatas não humanos, né, os macacos, e infelizmente acabou chegando também no ser humano, que é o que a gente mais temia, né? E a gente, então, hoje estamos tendo casos aí de febre amarela humana. Tá, vale ressaltar que você falou dos macacos, os macacos não transmitem a doença, né? Eles até ajudam a detectar os casos na cidade. Sim, então os macacos eles funcionam como sentinelas, né? Essa doença ela não é transmissível pessoa a pessoa, nem macaco a macaco, né? Existe um vetor, que é o mosquito, e esses mosquitos eles são mosquitos silvestres, né? Duas espécies que são importantes transmissoras, a espécie dos hemagogos, né? E também os sabetes, que é um outro mosquito que transmite, são mosquitos silvestres. Então, esses mosquitos que não têm o vírus, ao picarem um macaco que já está doente, né, ele pode pegar o vírus e picar outro macaco ou picar um ser humano. O reservatório do vírus, na verdade, é o próprio mosquito. Então, o mosquito ele é o reservatório, ou seja, o vírus fica no mosquito o tempo todo de vida dele. O mosquito ele dura de 6 a 8 semanas a vida dele. Então, uma vez que ele adquire o vírus, ele fica com esse mosquito até ele morrer. Então, aí ele transmite para os macacos que ele picar, porque ele se alimenta na mata do sangue dos macacos. É a fêmea, né, que se alimenta porque o sangue vai ajudar na evolução dos ovos dela, né? Atibaia é considerada uma cidade de risco? Então, hoje a gente considera Atibaia, sim, uma cidade de risco, porque nós estamos tendo casos aqui. Nós tivemos epizootias, que é a epidemia entre os macacos, né? É um aumento, a ocorrência de casos entre os macacos, e estamos tendo casos humanos. Então, a gente é uma área de risco, sim, né? E a gente tem aconselhado a todo mundo que telefona para cá, que nos pede informação, que venham para cá vacinados, né? Porque a vacina demora de 10 a 15 dias para fazer o efeito, né? No mínimo 10 dias, não tem segurança antes de 10 dias. Então as pessoas têm que tomar vacina nas suas áreas, nas suas cidades de origem, antes de vir para Atibaia. Porque se elas vierem para Atibaia sem a vacina, elas não vão estar protegidas durante o período que elas vão estar aqui. É importante a gente avisar a população que tanto quem mora na área urbana quanto na área rural, em Atibaia, tem que ser vacinada. Sim, a gente desde abril do ano passado que a gente vem fazendo a vacina, né? A preocupação nossa maior é com a zona rural, né? Mas a zona urbana de Atibaia, a gente também tem matas na zona urbana. Então, a gente precisa que todo mundo que mora aqui em Atibaia esteja vacinado. Doutora Rita, quem pode tomar essa vacina? Então, a maioria das pessoas pode, né? Mas, infelizmente, alguns grupos têm algumas doenças que contraindicam a vacinação. A gente sempre tem que pesar risco-benefício, né? Uma questão que
que é bem clara, por exemplo, que é menor de 9 meses não toma vacina, tá? Então, bebês que tomam vacina somente acima de 9 meses. Espera fazer o aniversário de 9 meses, no dia seguinte ou nos dias seguintes, aí vai dar a vacina. Não vai fazer um dia antes, né? Por quê? Porque a regra do Ministério é fazer a vacina a partir dos 9 meses. Grávidas ou pessoas que estão amamentando podem? É assim, essa é uma situação muito difícil, porque o vírus vacinal passa pelo leite materno, né? E pode, então, afetar um bebezinho que está amamentando. Então, a gente recomenda, né, que as gestantes, tá? Elas, no caso das lactantes, né, que estão amamentando os bebês, se realmente elas morarem numa área de altíssimo risco, tem que ser altíssimo risco. Quais seriam aqui em Atibaia? Aqui em Atibaia, eu posso falar que é toda a zona rural. Tá. Então, toda a zona rural de Atibaia é de risco, tá? Quem mora no meio da cidade, onde não tem mata nenhuma, não é área de risco, entendeu? Então, essa mulher que está amamentando, ela não deveria tomar vacina. Aí ela não deve visitar nenhuma área de risco, né? Ela deve ter todo o cuidado e usar repelente, tá? Agora, as mulheres que moram realmente em área de risco, né, que tenha mesmo uma evidência de macaco que morreu positivo, ou teve um ser humano ali com febre amarela, aí a gente até pode fazer nessa mulher lactante, mas ela vai ter que ficar sem amamentar durante 10 dias, pelo menos. Tá certo? Gestante, ela também, nessa mesma situação de alto risco, a gente indica fazer a vacina com muita precaução, né? Mas a partir do 3º mês de gravidez. Então, assim, nas primeiras 12 semanas, o bebê está sendo formado. Então, uma vacina de vírus vivo, nesse momento, ela pode colocar em risco. É complicado fazer a vacina. Então, a gente tem sugerido que elas não fiquem lá, que elas mudem, se puderem mudar. Usem repelente, não entrem na mata, né? Então, todo cuidado é necessário para esse primeiro trimestre da gravidez, né? Os primeiros 3 meses, tá? Que são 12 semanas. A partir daí, ela tomaria vacina. Idosos ou pessoas com doenças pré-existentes devem se vacinar? Então, a maioria das doenças crônicas não contraindica a vacina, tá? Quais são as doenças que contraindicam? São as doenças da imunidade. Então, as doenças autoimunes, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide, né? Doenças graves imunitárias, né? Pessoas que estejam em tratamento com imunossupressor, com drogas imunossupressoras. Pessoas transplantadas em tratamento com imunossupressor, né? Então, aí seria um risco tomar essa vacina. E aí, neste caso, é melhor a pessoa procurar um médico para ele dizer se ela pode ou não. Então, é necessário conversar, né? Tanto com o médico que segue essa paciente ou o paciente e com a gente da vigilância, porque aí a gente vai analisar realmente o risco-benefício de cada caso. A gente está analisando caso a caso. Idosos, né? A nossa preocupação é com idosos muito idosos. O que são os idosos muito idosos? São as pessoas com mais de 80 anos. Então, essas pessoas com mais de 80 anos, a gente tem que pensar assim, se eles realmente moram em área de risco, se eles frequentam as matas, se eles vão lá cuidar dos jardins, se eles vão capinar, qual é a relação deles com a mata? Porque se eles não saem de casa de jeito nenhum, e às vezes tem idosos acamados mesmo, que não já tem algum problema de saúde que os impede de sair da cama, não vale a pena fazer a vacina nesses casos. Agora, idosos saudáveis, idosos que circulam, que têm atividades na zona rural, eles têm que ser vacinados. Quais são os efeitos colaterais dessa vacina? E eu queria saber também se esses efeitos podem levar alguém a óbito. Então, infelizmente, podem, né? São raríssimos os casos de óbito, né, relacionados à vacina, mas eles podem acontecer. Daí a importância da gente levantar todas essas situações, né, para poder para reduzir o risco, tá? Mas mesmo pessoas saudáveis, pessoas totalmente saudáveis, podem ter uma reação até grave, né? Então, assim, a maioria das pessoas que fazem reações que não são graves, são dor no corpo, mal-estar, febre, né? Uma moleza no corpo. Então, essas reações passam rapidamente, são tranquilas. Se essas pessoas fizerem exame de sangue,
pode dar alteração no exame de sangue, tá? Que é o aumento das transaminases, que a gente chama, que são enzimas do fígado. Então, por que isso acontece? Porque o vírus vacinal, ele é vivo atenuado, né? A gente nem deve falar vivo porque ele não é considerado um ser vivo, mas é um vírus atenuado, ele é modificado, né? Mas mesmo assim, ele causa uma infecção na pessoa. Ele provoca uma infecção. O objetivo é esse, provocar uma infecção tolerável pela pessoa, que não cause dano, não cause um dano maior. Porque ter a febre amarela verdadeira, isso sim é um grande dano, tá? Então a vacina vai provocar algumas reações na maioria das pessoas, mas são reações toleráveis. Uma minoria, né, pode ter um quadro mais intenso, então ela sentir mais mal-estar e ter alterações mais evidentes no exame de sangue também, tá? Rarissimamente pessoas podem fazer até meningite ou encefalite depois da vacina, né? E também podem fazer quadro de hepatite grave, que aí seriam os quadros graves, quando a pessoa faz o que a gente chama de doença viscerotrópica aguda, grave. Tá? Porque a doença viscerotrópica pode ser leve, esse mal-estarzinho, uma alteraçãozinha, isso já é uma doença viscerotrópica leve, que a gente nem faz diagnóstico, né? A gente nem fica fazendo exame de sangue. Agora, quando é um quadro grave, a pessoa é internada. Então, a pessoa que tomou a vacina da febre amarela, ela pode realmente contrair uma doença hepática ao longo dos anos, devido à vacina? De jeito nenhum. Não é ao longo dos anos de forma alguma, tá? Jamais. É bom a gente esclarecer bem essa dúvida. De jeito nenhum, tá? Esses episódios, eles vão acontecer temporalmente relacionados à vacina. Tá certo? Não vai dar um quadro crônico, tá? A vacina de febre amarela e nem a doença de febre amarela, ela dá quadro agudo, tá certo? Ela não cronifica, né? O problema é que casos raríssimos, né? Os casos gravíssimos de febre amarela, que podem evoluir a óbito, justamente eles evoluem a óbito porque eles fazem uma necrose do fígado. O fígado, ele perde a função. E não é que ele desfaz, né? As pessoas pensam que ele desmancha, não é isso. Ele para de funcionar, entendeu? Então, esse é o grande problema. Mas isso é muito... Na febre amarela, infelizmente, é uma doença grave, que nós podemos ter 50% de óbito nos quadros mais graves. Então, é elevada a taxa de morte nas pessoas com febre amarela grave. Por isso que justifica fazer essa vacina, que é uma vacina também que dá muitas reações, tá? Mas é que é muito pior correr o risco de pegar a vacina, de pegar a doença. A dose fracionada, ela tem a mesma eficácia do que a dose inteira? Então, os estudos que estão sendo feitos, né, o estudo que está sendo feito na África, né, tem mostrado que ela é tão eficaz quanto. O problema, talvez, seja a duração dessa eficácia, né? Enquanto a Organização Mundial da Saúde, com a dose de 0,5, fala que ela dura a vida inteira, né? Essa vacina fracionada, talvez ela tenha uma duração menor, tá certo? E se ela tem a mesma eficácia, por que quem viaja para fora é obrigado a tomar a dose inteira? Olha, na verdade, esse uso dessa dose fracionada está sendo uma estratégia recente, né? E ela está sendo uma medida emergencial, porque não tem vacina para fazer na população toda, né? A verdade é essa. Então, assim, é melhor vacinar nesse risco imediato, que é de propagação e a ocorrência de uma epidemia, do que você deixar de vacinar as pessoas que estão em risco, né? Porque a produção de vacina é uma questão muito séria, muito difícil. Você vacinar uma população inteira, né? Não tem a vacina para todo mundo, tá? Então, tem que se priorizar as populações de maior risco. Tá certo? É isso, né? Doutor, os hospitais de Atibaia têm condições de atender a população que contraiu a doença? Sim, né? Nós temos 3 hospitais em Atibaia, temos a UPA, né, que é uma unidade de pronto atendimento, o serviço público, que é composto pela UPA e pela Santa Casa, estão prestando um serviço muito bom, tá? Muitos dos nossos casos ficaram na UTI, né? Só que a nossa UTI pública, ela só tem 6 leitos, né? E aí chegamos a ter um congestionamento, né, de casos de outras doenças, com também os casos de febre amarela, né? No começo, quando teve um maior número de casos, né, suspeitos. Então, por isso, muitos os casos eles estão sendo transferidos, né? Então, a gente já fez um acordo com a CROSS, que é a Central Reguladora
do estado de São Paulo, e como esses quadros graves de febre amarela são esses que têm uma perda da função hepática, eles podem necessitar de transplante. Então esses pacientes já estão sendo transferidos para centros aonde tem unidade de transplante de referência, porque se eles precisarem de transplante de fígado, eles já estão ali prontos para receber esse transplante, para poder viabilizar essa possibilidade, né? Então, por isso que os casos da rede pública nossa estão, os que apresentam uma tendência de evolução mais grave, eles já estão sendo transferidos. Então, com isso, os nossos leitos também, eles continuam disponíveis para as outras doenças, né? No caso dos hospitais privados, que também tem UTI, também são bons hospitais, têm equipes muito boas, nós temos mantido contato com eles o tempo inteiro. Inclusive, já também oferecemos e sugerimos essa questão da necessidade, se houver uma necessidade de transplante, algum risco maior, que eles também entrem em contato com as unidades de transplante, porque os pacientes estão todos iguais, né? Estão todos tendo o mesmo direito, então a gente tem que agir da melhor maneira possível, tá? Eu tô bastante tranquila com a nossa retaguarda hospitalar, tá? Estou bastante tranquila. O que eu queria que você explicasse para a gente é que o governo do estado passou uma informação que foram 9 casos aqui em Atibaia de óbito e vocês alegam que são 2 casos. Então, eu queria que você explicasse para a gente. Na verdade, então, o que o governo está olhando, né? Primeiro que sim, na verdade ele colocou 8 óbitos, ele botou 9 casos e 8 óbitos. Essa tabela do governo do estado, né, do CVE, é o olhar sobre aonde as pessoas se infectaram. E ele está trabalhando com casos confirmados, somente casos confirmados. Está havendo uma demora muito grande em soltar os resultados, porque o Adolfo Lutz, que é o laboratório de referência, ele está tendo que fazer os casos não só do estado de São Paulo, tá? Mas também de outros estados do Brasil que também estão tendo febre amarela, né? Então, por isso que o Adolfo Lutz está lotado assim, de amostras para poder fazer o diagnóstico. Então, isso tem retardado, né? Então, nós, aqui em Atibaia, só recebemos resultados de 2 casos moradores de Atibaia e um caso que esteve internado aqui, mas que não era morador daqui, tá? Então, por isso que não pode comparar o que nós falamos com o que São Paulo está falando, porque o olhar é diferente. Lá eles estão olhando dos casos confirmados do estado, aonde que essas pessoas pegaram. Então, desses casos confirmados, eles estão falando que 9 casos pegaram em Atibaia, contraíram o vírus em Atibaia, independente de onde eles moram e de aonde eles foram tratados. Entendeu? Por isso que está comparando coisas diferentes. Nós aqui, quando a gente publica nossas informações, primeiro, nós estamos tratando dos suspeitos. A gente não está olhando só os casos confirmados. Porque se eu olhasse só casos confirmados, eu só ia falar de 2. Entendeu? Então, nós estamos falando de todo o total, né? Todo o total redundante. Estou falando do total de casos que entraram na nossa lista de suspeitos. Dentre esse total de casos, que agora já está em 34 suspeitos, né? Tem uma parte desses casos, que são 14 pacientes, que eles não tomaram vacina. Tá certo? Eles não foram vacinados. Então, esses são os verdadeiros suspeitos de febre amarela. Porque os demais todos tomaram vacina. E aí pode ser só o efeito da vacina. Exatamente. Então, eles podem ser reação adversa à vacina, só que foi uma reação que apareceu nos primeiros dias, logo depois que eles tomaram a vacina. Pode falar que eles não estavam incubando o vírus da febre amarela, o vírus selvagem. Por isso que eles entram na lista de suspeitos. Só que eu divido essa lista, né? Entre suspeitos vacinados e não vacinados. Além disso, nesses 34 casos, nós temos pelo menos 6 casos de pessoas de outros municípios que internaram em Atibaia também. E nós também temos que acompanhar esses casos, né? Então, por isso que dá diferença de informação. Lá em São Paulo, eles estão olhando o município de infecção, tá certo? E casos confirmados, tá? E aqui não, aqui a gente está olhando o nosso total de casos. E independente de ser confirmado ou não, porque eu não tenho o resultado deles ainda, o que eu uso para pensar na suspeição em termos de laboratório? São os exames do fígado. Então, esse exame que a gente chama de transaminases, né, ele é um marcador laboratorial de possibilidade. Porque os pacientes com febre amarela, eles fazem mais de 1000
de transaminase. Mais de 500 pelo menos, tá? Mas eles chegam a fazer mais de 1.000, né? Então, pacientes que estão agora nessa fase, são moradores da zona de risco, e aparecem com todos os sintomas e ainda apresentando transaminases acima de 500 ou acima de 1.000, eles são suspeitos de febre amarela, mesmo que eles tenham tomado a vacina. Tá certo? Por isso que dá essa diferença de número. Mas é o olhar do Estado para uma coisa e o nosso olhar é para todas as coisas. Nós estamos olhando tudo. Nós não estamos olhando só o local de infecção. O local de infecção, para nós, ele é muito importante porque nós estamos fazendo um bloqueio. Nós vamos nos possíveis locais de infecção analisar se tem mais alguém que não tomou vacina, se tem alguém doente, entendeu? Então, a gente precisa saber os locais de infecção para tomar atitudes de campo. Quais são os locais de infecção aqui de Atibaia? São vários, né? Porque cada um desses casos que eu falei, a gente tem um local provável de infecção. E é provável, não é certeza absoluta, né? Então, por exemplo, o bairro do Portão. Vários desses casos são moradores do bairro do Portão. Ou fizeram uma trilha na Pedra Grande. Lá que tem lá no bairro do Portão, né? Nós tivemos caso suspeito, que é suspeito ainda, de uma moradora do Bosque dos Eucaliptos, que é lá perto do Arco-Íris, na Cabeça da Cobra, né? Nós tivemos casos que moram no Jardim Imperial, Jardim Cerejeiras, mas que trabalham nessa região da Juca Peçanha. Ao longo da Juca Peçanha, onde tem mata, tá certo? Então, ou seja, a gente tem diferentes situações aqui e nós estamos indo nesses locais todos, né? Tá certo? Atrás para ver se tem alguém não vacinado nessa área. Então é importante, vamos ressaltar que toda a população de Atibaia se vacine contra a doença. Exatamente. E um problema que a gente tem tido, né, é que pessoas de outros municípios que não moram e nem têm casa aqui, né, estão vindo aqui em busca da vacina. E essa vacina, ela em São Paulo, está indicada apenas na Zona Norte, né? Os agentes de saúde estão distribuindo senhas nas casas das pessoas. E aí as pessoas que moram em outras regiões que não são consideradas de risco estão vindo para Atibaia tomar a vacina aqui. E aí não tem indicação delas fazerem isso, nós não podemos vaciná-las, tá certo? Porque a vacina ela é contada, ela é dada para os habitantes de cada cidade. Né? Então, por isso, tem esse problema. Por isso que agora quem vier se vacinar na cidade de Atibaia precisa de um comprovante de residência. Exatamente, tem que provar que mora aqui. Só que, infelizmente, tem muita gente falsificando também comprovantes de residência, né? Então, isso tem gerado muito problema, atrito, delegacia, entendeu? Porque tem sido muito extenuante para as nossas equipes, né? Está fazendo esse trabalho aí de triagem de quem é de Atibaia e quem não é de Atibaia. Doutora, muito obrigada pelas suas informações. Por nada, eu agradeço, né, essa oportunidade de estar explicando principalmente essa questão aí dessa diferença de números, né? E estou à disposição. Vale ressaltar que as campanhas de vacinação aqui da cidade de Atibaia não acontecem mais aos finais de semana. Somente de segunda a sexta-feira, na unidade do posto de saúde aqui do centro e na USF do Cerejeiras. As senhas começam a ser distribuídas às 7 horas da manhã e é necessário trazer um comprovante de residência.